Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, dando início ao expediente da sessão ordinária do dia 1 de setembro de 2014. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 25 de agosto de 2014. Ata da sessão ordinária realizada no dia 25 de agosto de 2014. Aos 25 dias do mês de agosto do ano 2014, na Sala Augusto Daré da Câmara Municipal de Macatuba, localizada na Rua Mato Grosso 330, Jardim Panorama, estiveram presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Carlos Augusto Maganha Vani, Jorgivaldo Teles de Santana, José Antônio Tavano, Júlio César Sais, Marcos Rogério Soares de Góes, Norberto José Gabani, Ricardo Genovez, Ruth Braga Jordão, Sebastião Cândido de Moraes, Silvia Cristina Ferreira Pedroso e Wilson Barbirato. Havendo número legal em horário regimental, o senhor presidente deu por aberta a sessão, a qual foi presidida pelo vereador Júlio César Sais e secretariada pelos vereadores Ricardo Genovez e Norberto José Gabani. Inicialmente, o senhor secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária, realizada no dia 18 de agosto, que é discutida e submetida à votação, nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, foi aprovada por unanimidade de votos. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, o senhor presidente deu entrada no projeto de lei número 25 do Executivo, criando uma vaga de pintor no quadro permanente de servidores públicos. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário efetuou a leitura das seguintes proposituras. Indicação número 53 do vereador Norberto Gabani, indica ao chefe do Poder Executivo disponibilizar a veiculação de propaganda comercial em alguns espaços e bens públicos municipais. Indicação número 54 do vereador José Antônio Tavano, indica ao chefe do Poder Executivo construir uma cobertura no portão de acesso à Escola Valdomiro Fantini, localizado na Rua Portugal, que atualmente é utilizada para entrada e saída de alunos. Amparado no disposto no parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, o senhor presidente chamou os vereadores Norberto Gabani e Marcos Rogério Soares de Góes para ocupar a tribuna e versar sobre assunto de livre escolha. Ao fazer uso da palavra, o vereador Marcos Rogério Soares de Góes requeriu a transcrição do seguinte manifesto em ata. Quando a Liga Lençoense convidou o meu time para participar da Copa, o ECO de futebol, sugeri que o convite fosse dirigido ao secretário municipal de esporte de Macatuba. Na ocasião, a Liga Lençoense argumentou que a prefeitura de Macatuba não possuía um time para representá-la em razão de vários jogadores macatubenses de expressão se encontrarem outras equipes integrantes do campeonato. A Liga Lençoense somente aceitou a participação da prefeitura de Macatuba na Copa, o ECO de futebol, porque eu me comprometi a ajudar o seu secretário de esporte a treinar uma equipe forte. Esse compromisso também contribuiu para que o estádio Amadeu Artioli viesse a sediar a primeira fase do campeonato. Para minha surpresa, durante o sorteio das chaves realizadas na cidade de Lençóis Paulista, o nosso secretário municipal de esporte informou haver chamado outra pessoa para dirigir a equipe macatubense. Em razão disso, e reconhecendo o meu histórico no meio esportivo, Lençóis Paulista formulou o convite para que eu dirigisse a sua equipe, que inclusive é composta por alguns jogadores de Macatuba. Como o Departamento Municipal de Esporte macatubense mostrou desinteresse em eu treinasse os seus atletas, aceitei o convite formulado pelo município de Lençóis Paulista. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme assinada pelos vereadores presentes.
Acatando o disposto no artigo 59 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, dou entrada nas seguintes proposituras. Moção do vereador Marcos Rogério Soares de Góes, reivindica do senhor Tarcísio Mateus Abel, excelentíssimo prefeito de Macatuba, introduzir educação para o trânsito nas escolas da rede municipal. Moção reivindicatória. Há se dito que no Brasil não é suficiente existir leis e normas de conduta, é necessário haver alguém ou algum dispositivo para fiscalizar o seu cumprimento. Essa conduta é claramente evidenciada com relação às normas de trânsito. Se por um lado o motorista desrespeita os limites de velocidade, por exemplo, por outro lado, os pedestres se valem das convicções errôneas de que têm preferência sobre os veículos para andarem pelo meio de rua, mesmo nos locais onde existe passeio. A educação para o trânsito é um tema bem abrangente, que inclui assuntos como direção defensiva, educação das crianças para o trânsito, noção de primeiros socorros e respeito ao pedestre, ao motorista e à sinalização, entre tantos outros. Um dos enfrentados em relação a isso é o fato de que a maioria da população só se preocupa com as informações referentes ao trânsito na época de tirar a carteira de motorista. Para que o trânsito seja mais humano, seguro e sustentável, é necessário fortalecer a educação dos jovens sobre o tema, de forma a gerar mudanças culturais capazes de recriar o padrão cultural vigente de desrespeito às regras de trânsito. Sendo assim, a Câmara Municipal de Macatuba reivindica ao senhor Tarcísio Mateus Abel, excelentíssimo prefeito de Macatuba, introduzir a educação para o trânsito nas escolas de rede municipal. Macatuba, 28 de agosto de 2014, vereador Marcos Rogério Soares de Góes. Moção do vereador Ricardo Genovez, reivindica do senhor Tarcísio Mateus Abel, excelentíssimo prefeito de Macatuba, que mobilize os prefeitos da região no sentido de reivindicar do governo do estado a pavimentação do trecho da rodovia Osni Mateus, localizada entre os municípios Lençóis Paulista e Água de Santa Bárbara. Moção reivindicatória. Além de permitir o acesso às cidades da região e à rodovia Castelo Branco, a rodovia Osni Mateus, que se estende de Pederneiras até a rodovia federal Raposo Tavares em Biraju, é responsável pelo escoamento de produção agrícola e o transporte de matéria-prima de várias empresas do interior paulista. Há mais de 25 anos, período em que muitos políticos fracassaram na tentativa de intermediar a sua implantação, um trecho de cerca de 40 quilômetros dessa rodovia, localizado entre as cidades de Lençóis Paulista e Água de Santa Bárbara, permanece sem asfalto. Esse fato, além de atrapalhar o escoamento da agroindústria de cana-de-açúcar e de madeira, prejudica a produção do turismo em Águas de Santa Bárbara, um dos 100 municípios paulistas considerado estância hidrominerais pelo estado de São Paulo. Sendo assim, a Câmara Municipal de Macatuba reivindica ao senhor Tarcísio Mateus Abel, excelentíssimo prefeito de Macatuba, que mobilize os prefeitos da região no sentido de reivindicar do governo do estado pavimentação do trecho da rodovia Osni Mateus, localizado entre os municípios de Lençóis Paulista e Água de Santa Bárbara. Macatuba, 28 de agosto de 2014, vereador Ricardo de Souza Genovez. Acatando o disposto no artigo 40 do Regimento Interno, encaminha a seguinte propositura às comissões competentes. Projeto de Lei número 25 do Executivo cria uma vaga de pintor no quadro permanente de servidores públicos. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário fala a leitura da indicação de número 55. Indicação número 55 de 2014. Indico ao chefe do Poder Executivo disponibilizar os cuidados necessários às mudas de árvores introduzida na área Vale Verde, localizada no bairro Vale Verde,
Macatuba, 30 de agosto de 2014. Vereador José Antônio Tavano. Justificativa. Em visita à área verde localizada no bairro Vale Verde, constatei que ela se encontra em total abandono. O crescimento das mudas ali introduzidas não está sendo monitorada pelo departamento municipal competente, sendo que a maioria delas está praticamente perdida por conta da falta de irrigação e dos cuidados necessários. Apresentada na sessão ordinária realizada no dia 1º de setembro de 2014. No parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, procederei a chamar os vereadores inscritos para versar sobre assunto de livre escolha. Norberto Gabani. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeiro secretário, a todos os nobres vereadores, o nobre colega presente, a todos os colaboradores desta casa, em especial a todos que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, vindo para cá, ouvindo a Voz do Brasil, eu ouvi uma informação no rádio e eu gostaria de dividi-la com os nobres parceiros, nobres colegas, se o senhor não me permite. 7 de setembro, no próximo domingo, é uma história simples, mas que talvez passa por despercebido, né? Eu pedi para a jurídica Patrícia tirar uma cópia mais detalhada aqui. No próximo domingo, então, dia 7 de setembro, o feriado nacional, né? Eu vou ler aqui rapidinho. O mastro da bandeira do Brasil na Praça dos Três Poderes em Brasília. Um exemplar especial da bandeira com 280 metros quadrados. 20 metros de comprimento por 14 metros de altura. Tem a bandeira nacional que está localizada lá na Praça dos Três Poderes em Brasília, onde que o mastro dessa bandeira começa com 24 tubos em volta, vai chegando ao ponto, se afunilando e chega a 100 metros de altura, representando esses 24 pés de tubos, né, que representa aí as federações, os estados do Brasil. É muito importante a gente saber que são 280 metros quadrados a bandeira nacional lá de Brasília. E o interessante que uma vez por mês esta bandeira tem que ser substituída. Como está escrito aqui, ó, a substituição desta bandeira, que frequentemente se rasga pela ação do vento, é feita em solenidade especial nos primeiros domingos de cada mês, em datas nacionais, nos dias de cada um das Forças Armadas, além do dia do início de uma nova legislatura federal. O novo exemplar deve atingir o topo do mastro antes que o exemplar substituído comece a ser arriado. A cada hasteamento, a cerimônia é realizada pelos 3 ramos da Força Armada, juntamente com as Forças de Segurança Pública do Distrito Federal. As bandeiras são fornecidas pelas unidades da Federação, Forças Armadas, além de entidades públicas ou privadas. Nós temos no Guinness Book registrado como o maior e a maior bandeira nacional, se falando de país, esta bandeira. E ela teve que aumentar para chegar a 100 metros de altura, que corresponde a quase um prédio de 33 andares, porque um dos prédios lá da Praça dos Três Poderes não poderia ser, a bandeira não poderia estar abaixo do topo do prédio. Então ela teve que ganhar este corpo de 100 metros de altura e 280 metros de bandeira, que está na Constituição desde 1970, que ela tem que ser substituída uma vez por mês. Comemoração ao dia 7 de setembro da nossa pátria, a nossa bandeira, que nós temos orgulho de ser brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Marcos Góes. Boa noite, senhor presidente, colegas da mesa, colegas de trabalho. Eu queria falar um pouquinho da moção que eu tomei a liberdade de estar pedindo para o João, está colocando em pauta, referente ao trânsito. Eu não sei se os todos sabem, recentemente eu me formei como instrutor de trânsito. A princípio era apenas para manter um curso no currículo, mas ao decorrer do curso
a gente foi fazendo, a gente foi vendo a importância nesse setor no Brasil. E ao decorrer do curso, conversando com alguns instrutores, alguns professores na escola em Bauru, eu até perguntei o motivo de por que a gente não aproveitar mais essa profissão, no sentido de que a gente está orientando melhor os jovens e até mesmo as crianças das nossas cidades, né? E fui pesquisar perante isso e constatei que na cidade de Joinville, Santa Catarina, já existe um projeto onde as crianças e os jovens participam, onde são atendidos mais de 2.000 crianças em relação ao trânsito. Esse projeto ele vem a ser o quê? Onde os jovens e as crianças, eles acabam tendo as aulas, e essas aulas elas são inclusas na matéria escolar. E na matéria escolar, não reprova o aluno, e sim é mais para conscientização, para que o jovem e a criança, quando termina o colegial, ela já saia conscientizada em saber a realidade do trânsito brasileiro e mundial. Hoje nós temos aproximadamente, eu tenho um número que eu tirei, a violência no trânsito é a segunda maior causa de morte no país nosso hoje. Em 2012 foram registrados 60.750 mortes no trânsito. Em 2013, 68.400. Eu acredito que em 2014, com o aumento de carteira de habilitação, né, os jovens tirando, pode ser que aumente mais ainda. Então a intenção dessa moção, eu agradeço a todos aqui que concordaram na aprovação, ver se existe a possibilidade, mexer um pouco com o nosso prefeito, de implantar uma matéria no município, na escola do nosso município, para que Macatuba sirva de modelo, porque a intenção realmente, acho que isso chegue até a Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo, para que, de repente, entre no currículo escolar estadual também. Eu acho importante, porque de repente, né, Ricardo, a gente tem filhos jovens hoje. E o que acontece muitas das vezes, que eu ouvi lá na escola, a criança, depois que ela começa a ser impactada com essa matéria, tendo a realidade realmente do que é o trânsito, ela acaba corrigindo seus pais quando entra no carro. Entendeu? Então eu acho que é um assunto bem interessante, que se a gente tiver aí a aprovação, ou pelo menos seja olhado com um bom visto do prefeito, eu acho que seria interessante Macatuba servir de modelo isso daí. Tá bom? Obrigado, presidente. Nada mais havendo por ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.